Senhor presidente, é um prazer, uma honra falar na sessão de hoje, presidido por um acriano de nascimento, que nós emprestamos para o Rio Grande do Norte para ser senador por aquele estado. Cumprimentar aqui o senador Cleitinho, prazer revê-lo. Fazer aqui, senhor presidente, um apontamento, e uma reflexão para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Vossa Excelência, que emprestou o seu brilhantismo para a CPI das ONGs, que ajudou a mostrar para o Brasil a hipocrisia de ONGs macumunadas com países estrangeiros, dizendo-se preocupadas com a população tradicional, os indígenas, os ribeirinhos, preocupados com a questão ambiental, quando, na verdade, escondem interesses econômicos daqueles países que fornecem fartos recursos, que para o Brasil é esmola, mas para as ONGs são muitos recursos. Então, Vossa Excelência, repito, que emprestou a sua competência, seu brilhantismo, sua dedicação, viajou conosco para vários lugares, quase todas as sessões externas que fizemos, vai se lembrar de que dizíamos muitas vezes da hipocrisia de países como a França. E eu não posso perder a oportunidade de mais uma vez fazer este registro. O presidente francês, confesso, por quem tenho enorme antipatia, porque mete o bedelho aonde não foi chamado, é metido a esperto, ele esteve no Brasil, foi embora há 2 dias, não vai fazer falta. Agora, ele foi recebido aqui com toda a pompa e circunstância, pelo presidente da República, pela ministra do Meio Ambiente, por várias autoridades. As fotos que surgiram dava conta de um encontro felicíssimo, uma festa, uma união de pessoas que comungam os mesmos interesses. O que foi que ele deixou no Brasil? O que foi que essa visita deixou aqui? O que eu sei, por incrível que pareça, a notícia que se tem é que o Brasil firmou um acordo com este esperto, aonde nós vamos ajudar a França a combater o garimpo ilegal, aonde? Na Guiana Francesa. Esse sujeito, que passou por aqui uns dias, recebido com festa pelo governo e pelos seus ministros, foi o mesmo que bateu a porteira na cara do Lula, na cara do presidente Lula, na Europa, lembra-se? Quem foi o chefe de Estado europeu encarregado de anunciar para o presidente do Brasil que a comunidade europeia, o mercado europeu não aceitava, como não aceita, fazer o acordo com o Mercosul? O encarregado pela Europa Ocidental de bater a porteira na cara do Brasil foi o seu Emmanuel Macron. Isso nos interessava, que eles quebrassem um pouco as barreiras que eles impõem, que praticamente proíbe que os nossos produtos sejam competitivos no mercado interno da Europa Ocidental. Então, isso ele disse categoricamente não. O acordo era prejudicial aos países europeus. Isso nos interessava. Ele disse que não pode. Ele foi o porta-voz daqueles países que adoram falar sobre a Amazônia e decidir sobre a Amazônia. Para minha vergonha, como brasileiro e como amazônida. Na mesma época em que ele foi encarregado, repito, de bater a porteira, fechar a porteira na cara do Brasil, o que ele disse? Não, mas nós vamos arrumar um fundo, vamos arrumar um dinheiro para o Brasil. Há pouco tempo ele já disse que não vai cumprir. Não estou inventando, está na imprensa. Ele já disse que não vai cumprir. Então veio fazer o que no Brasil? O sujeito bate a porteira na cara do país, não aceita o que nós queremos, que é abrir o comércio europeu para o Mercosul, promete um recurso e não cumpre, e já diz que não vai cumprir. Aí vem no Brasil
E o Brasil ainda é muito rico, né? Não tem desemprego no Brasil, não tem problema nenhum aqui. Vai ajudar a combater o garimpo ilegal na Guiana Francesa. Mais hipocrisia, não para por aí não. Alguém ouviu nesses encontros alguma declaração conjunta sobre a morte dos Yanomamis, que neste ano passado aumentou 6% com relação ao último ano do Bolsonaro? Nenhuma fala. O silêncio criminoso. Então, só se incomodavam com a morte dos Yanomamis porque quem governava o Brasil era Bolsonaro. Agora não ligam mais. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Mas a hipocrisia não tem limite, não. Mais do que isso. Fevereiro, a Amazônia bateu recorde de focos de incêndio. Houve alguma declaração dessa delegação do governo francês com o brasileiro na Amazônia? Zero declaração. Repito, silêncio criminoso. E isso mostra mais uma vez a hipocrisia. Eu fiquei com uma inveja, se é que tem essa palavra, uma inveja saudável, do presidente da Guiana. A Guiana, que no passado foi a Guiana inglesa, que hoje está se tornando a Dubai da nossa região, um jornalista inglês, no alto da sua arrogância, eu via a entrevista, no alto do seu pedantismo europeu, foi dar um sermão no presidente da Guiana, que como é que eles iam explorar petróleo, que vai jogar CO2 no planeta, e ele interrompeu com a autoridade que o povo do país dele deu a ele. Ele interrompeu o entrevistador e ele deu um sermão para o inglês que o entrevistava. Eu fiquei com inveja saudável, porque é isso que eu esperava do meu país. Esses Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, alguém acha que o Canadá está preocupado com a questão ambiental do Brasil ou com o seu povo? Claro que não. Eles financiam a energia do Brasil para nos proibir, senador Jaime, que representa com brilhantismo o estado do Mato Grosso, onde eu já morei, estado que já acolheu minha família. É porque eles vendem potássio para o Brasil. A Noruega, quando financia o Fundo Amazônia, que eu já disse nessa tribuna, é um fundo apátrida. Não, todo dinheiro é bem-vindo no Brasil, que vergonha! Um dinheiro que vem criar militância para trabalhar contra o progresso brasileiro. Ele é bem-vindo no Brasil? Claro que não! Então, o que eu esperava ver do governo brasileiro, eu vi do presidente da Guiana. Ele interrompeu e ele sim deu um sermão. Quem é a Europa que não sabe o que é APP? Quem é a Europa para cobrar de nós? Não é nada. E vive impondo. Agora, sabe por quê, presidente? Eu tenho uma desconfiança. Porque fico pensando assim, apesar de tudo isso, que são fatos, por que o governo recebe com festa um sujeito desse? Será que é o dinheiro que ele remete para as ONGs ligadas à esquerda? Que na época da campanha todos formam militância para a esquerda? Eu desconfio que sim, porque interesse nacional não existe. E por último, presidente, só um apontamento. Eu sou daqueles que entendo que se o sujeito está solto, qualquer senador tem o direito de convidá-lo. Está solto. Então ele está nesse momento livre das garras da justiça. Mas não posso deixar de fazer a minha observação. Então o líder do governo, Randolph, tem direito de convidar o Zé Disseu para a sessão solene do Congresso Nacional. Mas eu também tenho o direito de achar que é outra hipocrisia. Porque se tem um sujeito que nunca lutou pela democracia, foi o Zé Disseu. Zé Disseu é o fundador do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não prega chegar ao poder através da democracia. O que o Foro de São Paulo prega é a extensão do regime socialista comunista na América Latina, dita por eles mesmos. O mesmo Foro de São Paulo que agasalhava quem? Os fundadores das Farc. Onde é que Zé Disseu lutava pela democracia? Antes do regime militar, ele lutava pela ditadura do proletariado.
Ditadura do proletariado, para quem não sabe, é a ditadura comunista, que já matou muito mais, inclusive, do que a suástica nazista. Então, repito, é um direito do líder do governo chamar aquele que foi condenado. Não foi por mim, não, presidente. Foi pelo Supremo Tribunal Federal, como um dos mentores do maior escândalo de corrupção do Brasil. E o que é interessante, olha como a esquerda é uma coisa doentia. Dizia Olavo de Carvalho, toda a teoria revolucionária é uma doença mental. Quando eu li aquilo, eu achei exagerado, mas depois eu acabei analisando e está correto, porque não existe interrupção, existe evolução. E Olavo de Carvalho, quando dizia isso, estava prevendo aquilo que muitos depois iam entender. E a hipocrisia, senhor presidente, para terminar, é que a esquerda perdoa inclusive o Che Guevara. Eles acham normal andar com a camiseta do Che Guevara, que é e foi um assassino confesso. É só acessar na ONU. A sessão em que ele foi representando Cuba. Ele diz isso. Não precisou ninguém falar por ele. Ele próprio disse isso. Mas Che Guevara pode ser homenageado pela esquerda, não tem problema, e nós toleramos isso. Agora, aqueles brasileiros do dia 8 de janeiro, esses não podem receber anistia. Zé Disseu pôde. Dilma Rousseff, guerrilheira, que não lutava por democracia, lutava pela implantação do comunismo, pôde ser anistiada. Mas homens e mulheres pobres do Brasil, humildes, que vieram protestar aqui, inconformados com o resultado das eleições, estes não podem receber anistia na ótica da esquerda. Mas isso quem vai resolver é o Congresso Nacional. E uma das PECs, aliás, a PEC que propõe a anistia é de minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão, pela paciência e pela tolerância. Muito obrigado.